Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Terça-feira, dia 9 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por quê? Os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensina são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é Cobã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Hoje contemplamos como algumas tradições tardias dos mestres da lei haviam manipulado o sentido puro do quarto mandamento da lei de Deus. Aqueles escribas ensinavam que os filhos que ofereciam dinheiro e bens para o templo faziam melhor. Segundo este ensinamento, sucedia que os pais já não podiam pedir nem dispor destes bens. Os filhos formados nesta consciência errônea achavam que tinham cumprido assim o quarto mandamento, inclusive ter cumprido da melhor maneira. Mas, de fato, se tratava de um engano. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Jesus Cristo é o intérprete autêntico da lei. Por isso, explica o justo sentido do quarto mandamento, desfazendo o lamentável erro do fanatismo judeu. Com efeito, Moisés ordenou: honra seu pai e sua mãe, e ainda quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. O quarto mandamento lembra aos filhos as responsabilidades que têm com os pais. Tanto como possam, devem prestar-lhe ajuda material e moral durante os anos da velhice e durante as épocas da enfermidade, solidão ou angústia. Jesus lembra este dever de gratidão. O respeito aos pais, a piedade filial, está feito da gratidão que lhe devemos pelo dom da vida e pelos trabalhos que realizaram com esforço em seus filhos, para que estes pudessem crescer em idade, sabedoria e graça. Honra seu pai de todo o coração e não esqueça as dores de sua mãe. Lembre-se de que por eles o geraram. O que vocês lhe dará em troca por tudo o que eles deram a você? O Senhor quer que o pai seja honrado pelos filhos e confirma a autoridade da mãe sobre os filhos.
Quem honra o próprio pai, alcança o perdão dos pecados. E quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Quem honra seu pai será respeitado pelos seus próprios filhos. E quando rezar, será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa. E quem obedece ao Senhor dará a alegria à sua mãe. Está muito bem no Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 a 6. Todos estes e outros conselhos são uma luz clara para a nossa vida em relação aos nossos pais. Peçamos ao Senhor a graça para que não nos falte nunca o verdadeiro amor que devemos aos pais e saibamos, com o exemplo, transmitir ao próprio esta doce obrigação. Assim, Marcos apresenta o problema que alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, coloca a Jesus. Sua intenção era descobrir se, na formação dada por Jesus a seus discípulos, eles os incitava à não observância da lei. A fama do mestre havia chegado à capital, onde se supunha que a prática da religião fosse irrepreensível. Pelo que se dizia dele, parecia que seu ensinamento não se enquadrasse nos padrões religiosos da época e suas orientações rompiam com o sistema religioso estabelecido. Quem se tinha aproximado do mestre com o intuito de desmascará-lo, acabou sendo desmascarado por ele. Tudo começou com a crítica feita aos discípulos. Por que se sentam à mesa sem antes terem lavado cuidadosamente as mãos? Era um costume fundado numa série de preconceitos. Um deles é que o contato exterior com as coisas pode tornar impuro o coração. O outro era o medo de ter contaminado com algum pagão e por isso ter contraído alguma impureza. A impureza interior explicava-se, pois, por um gesto puramente exterior. Jesus pôs-se a demonstrar como a tradição considerada exemplar era, em última análise, caduca e podia ser um escrúpulo manipulado. Exemplo disso era a forma desumana como muitos mestres da lei e fariseus, piedosos, tratavam seus pais, distorcendo a lei a ponto de interpretá-la a seu favor, ou até mesmo diante do costume do puro e do impuro. Sejamos seguidores plenamente de Jesus para receber dele a lei planificada, principalmente do amor. Deus abençoe a todos.